Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Clayton Orsi, eu sou um dos professores voluntários do cursinho Voe Alto e hoje eu vou dar uma aulinha básica aqui para vocês sobre elementos químicos, beleza? Bora lá? O que significa elemento químico? Bom, para a gente entender o que é elemento químico, a gente primeiro precisa saber sobre o átomo, né? Tudo que é matéria, tudo que existe é feito por átomos, certo? Só que existem átomos diferentes uns dos outros. E o termo elemento químico surge justamente para criar fazer uma nomenclatura desses átomos diferentes. Então, um elemento químico nada mais é que é o nome dado ao conjunto dos átomos que são iguais. E a gente vê que os átomos eles se diferenciam uns dos outros por causa dos prótons que tem dentro do núcleo deles. Como aqui a gente pode ver, tem um exemplo de um átomo, né? Uma representação de um átomo. Aqui a gente tem as cargas positivas, que são os prótons, no núcleo, né, os nêutrons, que são os azuisinhos aqui que tem carga neutra, e os elétrons, que ficam aqui na eletrosfera e tem carga negativa. Uma coisa que a gente pode reparar é que todos os átomos que são estáveis, que estão na sua forma estável, eles têm o mesmo número de próton, de nêutron e de elétron, porque eles precisam ter ali uma carga igual. De nêutrons até pode ser diferente, mas principalmente de prótons e elétrons, eles vão ter a mesma quantidade. Então, se tem 8 prótons, como nesse caso, vai ter 8 elétrons também. Mas a gente vai ver que tem algumas outras formas um pouco diferentes, tá? Mas esse átomo aqui é classificado como o famoso oxigênio. E a gente pode representar o número de prótons de um átomo pela letra Z, né? É representado pela letra Z. E aí o número de massa é pela letra A, que nesse caso aqui é 16. É 15,999, mas a gente aproxima para 16. E como eu disse, o número de prótons é igual ao número de elétrons e muitas das vezes de nêutrons. E o que acontece? No núcleo, né, no átomo inteiro, na verdade, as únicas coisas que pesam, né, que podem ser medidas ali, a gente pode dizer que é o próton e o nêutron, porque o elétron é como se fosse uma energia só, ele não tem peso, é muito insignificante para ser quantificado. Então, se a gente tem 8 prótons que têm um certo peso, né, e 8 nêutrons que também têm um certo peso, a somatória desses dois vai ser 16. E a gente pode relacionar isso com essa formulinha, que o número de massa é igual ao número de prótons, Z, mais o número de nêutrons, N. E, portanto, 16, que é o número de massa do oxigênio, vai ser igual à soma dos prótons e dos nêutrons, certo? Mas o que vale destacar aqui sobre elemento químico. Elemento químico é diferente de molécula. O elemento químico é apenas uma coisa só, um único elemento, um único átomo específico. E por que é diferente de molécula? Se a gente pegar o gás oxigênio, veja bem, o que a gente respira não é o elemento químico oxigênio. É também, mas na verdade é a ligação do oxigênio com um outro oxigênio que vai formar o gás oxigênio, que é representado pela letra O2, tá certo? E a água é a mesma coisa. A água não é um elemento químico, é uma substância. E ela é formada por um oxigênio e dois hidrogênios, tá certo? Vale destacar aqui essa diferença entre molécula e elemento químico, beleza? Agora aqui a gente tem um elemento químico X com o número de massa 20. E ali tem uma representação que a gente não sabe o que é. E vale mencionar também que, geralmente, nos exercícios, em cima está o número da massa e embaixo está o número atômico, certo? No exemplo anterior, o número atômico está em cima e a massa embaixo, porque esse quadradinho ele veio da tabela periódica. E na tabela periódica, os elementos são representados de uma forma diferente, tá certo? Mas aqui, o exercício te dá o número atômico, o número de massa, né, que é 20, e te pergunta qual é o número atômico. Como eu havia falado, o número de nêutrons e de prótons são, na maioria dos elementos estáveis, iguais. Então a gente tem que 20 é a somatória de 10 mais 10, que é o número de prótons e o número de nêutrons, que vão ser divididos da mesma forma, né? A gente tem que esse elemento químico é o neônio, beleza? Outro aqui, ó.
o elemento químico Y, né? A gente não sabe qual que ele é. Aí, nesse caso, o exercício deu pra gente o número de nêutrons, que é 45, ó, e a massa, que é 80. Veja bem, dessa vez, ele deu o número de nêutrons. Isso significa que o número de nêutrons não é igual ao número de prótons. Existem alguns elementos assim. E se a gente fizer substituir ali na fórmula, né, que o número de massa, que é o A, que é 80, é igual ao número de prótons, que é o número atômico, né, é o número atômico que identifica cada átomo, mais o número de nêutrons, né, forma uma equaçãozinha. A gente joga 45 para o outro lado e a gente vai ter que o Z, o número atômico, é 35. E esse elemento químico é o bromo, beleza? Esse aqui é o basiquinho de número atômico, número de massa, número de nêutrons dos elementos químicos. Esse aqui geralmente é o que mais eu vejo cair aí por aí, mais recobrado, tá? Em questões práticas. Agora, a gente tem os isótopos, os isóbaros e os isótonos. A palavra iso significa igual, né? E a gente vê aqui que tem umas letrinhas destacadas, né? E como eu havia falado, tem elementos químicos que variam o número de nêutrons e de elétrons um do outro, certo? E os isótopos são o quê? São elementos químicos que têm o mesmo número de prótons, veja só, número atômico 6 e 6, tá? O número de prótons é a mesma coisa que o número atômico, tá, pessoal? 6 e 6, mas alguma coisa eles são diferentes. Número de massa, ó, 12 e 14. Então, mas ué, é o mesmo elemento químico ou não é? É o carbono. O carbono, só que ele é diferente porque ele tem, né, 6 nêutrons e o outro vai ter 8 nêutrons. E essa é a diferença aí entre os dois, né? O carbono 14 ele é muito utilizado na datação de materiais arqueológicos, né, porque tem umas propriedades diferentes, né, em relação ao tempo que ele dura no material. Mas isso que vocês precisam saber. Isótopos são elementos químicos que têm o mesmo número de prótons, ó, letrinha P. E isóbaros, vocês devem prever, né? São elementos químicos que têm o mesmo número de massa, o mesmo A. Então aqui a gente tem o potássio, né? E o Ar, que eu não vou lembrar agora o que é. Mas os dois têm 40 e 40 de massa. E número atômico diferente. E os isótonos, que têm o mesmo número de nêutrons, né? E para a gente ver o número de nêutrons, a gente pega aqui a massa e subtrai do número atômico, né? E a mesma coisa aqui, ó, 40 menos 20 vai dar 20. Opa! E 39 menos 19 vai dar 20 também. Então são elementos químicos aí que têm o mesmo número atômico, beleza? Aqui a gente tem os íons agora. O que são os íons? São elementos químicos ionizados. O que ionizado quer dizer? Ele está basicamente energizado, né? Ele está energizado positivamente ou negativamente, né? Bom, se a gente voltar aqui um pouco, a gente pode ver aqui, ó, nesse esqueminha da representação atômica. Nós temos os prótons, que são as cargas positivas, e os elétrons, que são as cargas negativas. O que acontece? Quando a gente adiciona um próton, né, a gente não pode simplesmente adicionar um próton na verdade, né? Cada elemento químico tem a sua quantidade específica de prótons e essa quantidade não pode ser alterada, tá? É muito difícil fazer isso e é praticamente impossível, tá? Agora, a quantidade de elétrons é mais fácil, porque veja bem, o elétron está aqui mais para fora, está mais fácil de ser retirado ou de ser colocado mais um. E os íons são exatamente isso. Se eu tirar um elétron daqui, eu vou ficar com 8 cargas positivas e 7 cargas negativas. Isso vai deixar o meu átomo carregado positivamente, porque vai estar sobrando uma carga positiva, tá certo? E o que um átomo carregado positivamente quer dizer? Quer dizer que ele é um cátion. Aqui, ó, temos exemplo do sódio e o maisinho. A gente representa os cátions dessa forma. A gente coloca um maisinho aqui. Isso significa que ele está com carga positiva. E quando ele está com uma carga positiva, quer dizer que ele perdeu um elétron, que é a carga negativa. E isso faz, né, sobrar cargas positivas dentro dele. E por isso ele fica com maisinho aqui, tá? E os elementos químicos podem ser representados por mais 1, mais 2, mais 3, tá? A quantidade de cargas que ele ganha ou perde pode variar. E o ânion é a mesma coisa, só que com um menos. E se ele está carregado negativamente, quer dizer que ele ganhou o quê? Ele ganhou mais elétrons.
Assim, ele tem mais cargas negativas do que positivas, deixando ele carregado negativamente, beleza? E o que isso faz, né? Com, a, com os elementos químicos ionizados, a gente consegue formar algumas substâncias, né? Devido a um tipo de ligação diferente. Porque, veja bem, esse sódio, ele está instável, ele está carregado positivamente. Mas esse cloro, ele também está instável, está carregado negativamente. E para anular essa carga, como que faz? Eles fazem uma ligação iônica e forma o NaCl, o famoso sal de cozinha, olha só. É, o sal de cozinha que todo mundo come aí tem sódio e cloro nele, tá certo? E aí esses compostos, nessas substâncias iônicas, elas têm propriedades diferentes das normais. Geralmente elas têm uma temperatura de fusão, né, e de ebulição muito alta, o que torna elas muito úteis na produção no setor metalúrgico, por exemplo, né? O sal ele pode ser usado em processos como a eletrólise ígnea, se não me engano. Mas esses processos metalúrgicos aí, enfim, beleza? E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Uns exemplos de nomenclatura para vocês. Aqui a gente tem os elementos, né? Carbono, hidrogênio, flúor, nitrogênio, alumínio, tudo mais. E os elementos químicos eles podem ser representados, né? Eles são representados com a primeira letra sempre maiúscula, tá? Então, o primeiro aqui, flúor, hidrogênio, H, tudo maiúsculo. Aí, alumínio, o A maiúsculo, e a letra que se segue é minúscula, ok? O lítio é a mesma coisa. E aí, o nome dos elementos químicos podem derivar do latim também. O lítio, né, o Li, ele vem de litos, que significa pedra, porque o lítio é um elemento químico que pode ser extraído nas pedras, tá? Não em todas as pedras, mas enfim, veio de algum tempo atrás aí. O cobre não tem o CO, né? É Cu. Por que é Cu? Porque o nome dele em latim é cuprum. E o Cu vem daqui, do cuprum. E o BH? O BH é o elemento químico bóreo, que vem do Niels Bohr, né? O carinha que descobriu ele. Beleza? Bom, a gente tem 118 elementos químicos, né? Átomos diferentes até então. E para organizar todos esses átomos, né, todos esses elementos químicos, existe a famosa tabela periódica. E não, vocês não precisam decorar ela, né? A tabela é feita para ser consultada. E essa daqui está muito complexa, na verdade, né? E o que vocês precisam saber, né, por enquanto, é só o número atômico, a massa, o nome do elemento químico e talvez, né, que a tabela ela é dividida em períodos, né, que são as linhas horizontais, e em grupos ou famílias, que são as colunas aqui, né, as partes verticais. E ela é feita em ordem crescente dos elementos químicos, né? Então esse aqui é o elemento químico de número atômico 1, aqui é o 2, 3, o 4, o 5, o 6 e por aí vai. Se fosse para decorar, né, mais ou menos algum elemento químico, eu diria que é o hidrogênio, né? Porque ele tem um comportamento diferente de todos os outros, ele é um carinha bem especial, tá? Então se vocês verem alguma coisa relacionada a ele aí, saibam que ele é bem diferente dos outros. O carbono, o nitrogênio e o oxigênio. E o fósforo aqui, saber mais ou menos o número atômico deles aí já é o suficiente. E que a princípio é isso aí, a princípio é isso aí, beleza? Aqui temos alguns exercícios, então pausem o vídeo aí para vocês resolverem rapidão. E eu irei corrigi-los. 3, 2, 1. Bom, aqui ITA, exercício do ITA. Para quem não sabe, o ITA é uma faculdade de bagulho puta foda pra caralho. E esse exercício aqui é bem fácil, considerando o porte dele, né? Então, bom, as propriedades dos elementos são função periódica de seu número atômico, né? A gente sabe que os elementos químicos, a gente classifica eles com base no número atômico dos átomos, certo? Aqui, ele fala que os compostos químicos são categorizados, não sei o que, e eles são organizados em uma ferramenta conhecida como tabela periódica, tá certo? Que é o que a gente acabou de ver. E aqui tem um exercíciozinho bem naquele estilo que eu trouxe lá no comecinho do vídeo com oxigênio. E aqui é para você identificar, né? Então aqui é o número atômico, o símbolo assim, do elemento, o nome do elemento e ali embaixo a massa atômica, beleza? Então é isso. Então essa daí foi uma aulinha rápida e que cobria bastante assunto, né? Sobre os elementos químicos e com isso aí, com um arroz e feijão bem batido, vocês já conseguem fazer bastante coisa. E espero que vocês tenham gostado da aula. Beleza? Falou!